Queridos, que alegria poder estar de volta. Na verdade, pela primeira vez aqui na nova casa, né? Quero parabenizar o pastor Léo, família e toda a equipe, né? Pela nova casa. E a gente tem acompanhado tudo pelas redes sociais. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito aqui. E realmente, a gente só veio aqui hoje por causa da bebê que está para nascer. Não foi por causa do Léo, não foi por causa da pastora, não foi, né? A gente, por causa da Bela. A gente só veio aqui por causa dela. Não pensa que foi por causa de vocês, não. É? Então, nós estivemos aqui há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás e temos visto o que Deus tem feito e estamos muito felizes. Pastor, a gente se alegra muito, né, com o que Deus tem feito. Se eu estivesse no seu lugar, na hora que o pastor Rogério falou que eu vim do Acre, eu teria feito a seguinte pergunta para mim mesmo: pode vir alguma coisa boa do Acre? Né? Então, foi essa pergunta, né, que fizeram. Então, eu vou responder, como a Bíblia diz. Então, vamos ver se pode vir alguma coisa boa do Acre. Coloca o vídeo aí para nós, para você conhecer um pouco da nossa casa. Acho que tinha como virar, senão assim mesmo. Isso foi recentemente. Nós tivemos um encontro com Deus com 220 pessoas. Tivemos 187 batismos. Aí, top. Essa é a nossa casa, glória a Deus. Indo ao Acre, a baixaria por minha conta. Gente, baixaria é um prato típico lá do Acre, né? Então, é um cuscuz com carne moída, um cheiro verde e 2 ovos fritos, né? Que geralmente é comido no café da manhã ou na madrugada, né? Então, por isso o nome baixaria. Amém? Glória a Deus. Como o pastor Rogério falou, estou acompanhado da minha esposa, a pastora Ana. A gente vem aí de um batidão. Chegamos em Orlando na última sexta-feira. Ministramos durante 4 dias lá. Estamos aqui hoje, amanhã vamos estar ali em Boston. E na sexta já voltamos para o Acre, porque nós temos lá a nossa casa para cuidar e esperar vocês lá, que eu creio que em breve nós vamos estar recebendo pessoas daqui lá. Amém? Abra comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Eu não sei o que o pastor Léo tem contra mim,
né? Porque ele me coloca depois. O pastor ontem eu estava olhando pela internet, ele não estava conseguindo nem pisar no chão, ele estava flutuando aqui no ar e eu olhava o povo. E aí amanhã vem o Júnior Trovão. Eu digo, o que vem antes do trovão, amor? Ela disse o relâmpago. Eu digo, então, relâmpago eu não preciso, então em 2 minutos eu prego, né? E já passo a palavra para o pastor Rogério, e amanhã vem. Então me coloca numa situação dessa, mas um batista no meio dos assembleianos. Então, né, vamos ver o que sai. Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 2 diz: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois deixei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Amém? Eu quero refletir com você hoje sobre algo que eu acredito ser comum a todos nós. Ser comum a todo ser humano, independente do lugar, independente do país, independente da idade, independente da condição social. Sabe, eu não acredito que seja possível o ser humano passar por essa jornada na Terra sem ele sofrer perdas. E muitas vezes o que nos impede de avançar e de prosperar e de viver coisas novas são exatamente essas perdas que são inevitáveis, mas que não são para nos paralisar e às vezes nos paralisam. E elas aí entram ano e sai ano, e elas continuam nos impedindo de viver aquilo que Deus tem de novo para nós. Não importa quem você é, o que você faz, onde você vive, os diplomas que você tem, não importa a condição financeira, o seu talento, a vida, ela existe de uma maneira que nós passaremos por situações difíceis, por situações onde envolvem perdas, sejam elas físicas, emocionais, financeiras, relacionais, sejam elas quais forem. E algumas dessas perdas na nossa vida, elas são visíveis, outras não. Existem, e quando alguém perde um ente querido, por exemplo, é uma perda visível. Quando você perde, infelizmente, a gente está acompanhando agora no Rio de Janeiro, né, e em outros lugares do Brasil, a questão das enchentes, chuvas, e vem as perdas materiais, e são perdas visíveis. E quando as perdas visíveis acontecem, principalmente o povo brasileiro, que é muito solidário, rapidamente a ajuda chega. Por quê? Porque ela é visível. As pessoas percebem, independente de você pedir ajuda. A gente vive isso no Acre todo ano, o mês de janeiro, é um mês que tem ali, né, transborda o Rio Acre e tal. Então, essa semana passada, nosso time da Rede de Ação Social já estava organizando já cestas básicas, roupas, tudo aquilo que a gente sabe que vai precisar, porque são perdas visíveis, e as perdas visíveis, elas já atraem, de alguma maneira, uma ajuda. E a gente... Quando vem esses momentos, principalmente as tragédias naturais. Agora, você também pode perder outras coisas nessa caminhada, e algumas perdas que não são visíveis. E geralmente, se você perceber, as perdas que nos paralisam não são as visíveis, como eu disse. Por quê? Porque elas, independente da nossa vontade, a ajuda chega. Agora, tem perdas que são visíveis. O problema é quando a gente vai perdendo a paixão, a confiança, a alegria, a paz. A gente vai perdendo o sorriso, a gente vai perdendo, sabe, a esperança. E esse texto, ele diz assim: fortaleça o que restou. Eu quero falar sobre isso hoje, porque na maioria das vezes, a gente está tão focado naquilo que se perdeu, a gente está tão focado sofrendo com as perdas, que não apreciamos aquilo que ainda restou. Sabe, às vezes as perdas estão consumindo toda a nossa energia, todo o nosso tempo, sabe, que poderia já estar sendo utilizada, sabe, para gerar coisas novas, para viver coisas novas, mas a gente está tão focado, sofrendo com as perdas, que não apreciamos o que sobrou. E um dos papéis do diabo, um dos nomes do diabo na Bíblia é acusador. E ele é ligeiro em chegar e dizer para você, e mostrar para você onde você errou, e mostrar para você, sabe, onde você perdeu, e dizer que você fez errado. Por quê? Porque ele quer te manter preso à culpa. Ele é rápido em nos dizer que não somos capazes, que talvez somos muito novos, que nós não merecemos. Então ele é rápido em trazer um argumento para nos manter presos às perdas. Esse é o ponto. A gente vai perdendo a paixão, as forças, o sentido da vida. Ninguém sabe. Você acorda
coloca a melhor roupa, coloca o melhor perfume, coloca uma maquiagem e você vai para o trabalho e você está ali convivendo com as pessoas e ninguém consegue perceber, mas você está ali a bola na garganta, está ali, sabe, aquele aperto no coração, está ali aquela angústia e por ninguém perceber, ninguém consegue te ajudar. E por não ter ajuda, geralmente são essas perdas que vão nos paralisando. Sabe, ninguém percebe que você, sabe, está com todos esses sintomas. Talvez você já passou por isso, ou esteja passando. E você sabe que raramente as pessoas que estão por perto, elas conseguem notar. Mas na maioria dos casos, a responsabilidade da ajuda não chegar. E a responsabilidade das pessoas não notarem, é nossa. Pastor Sabá Liberal, da Paz Church de São Paulo, ele diz que a profissão que mais está em alta no mundo é a de ator. A gente consegue interpretar muito bem, a gente consegue fingir que está tudo bem, muito bem. Sabe, durante muito tempo parece que a igreja foi o único lugar que você não poderia dizer que está com problema. Parece que a igreja é o único lugar que você não poderia pedir ajuda. Parece que a igreja era o único lugar que você tinha que fingir que estava tudo bem sem estar. E quando na verdade a gente olha para a Bíblia e a gente vê que a igreja é o único lugar onde Deus preparou para você encontrar saída, para você encontrar esperança, para você encontrar solução, para você encontrar ajuda. Sabe, você muitas vezes prefere sofrer sozinho. Adora adotar o complexo de herói. Nós somos bons em querermos bancar os heróis. Não existe herói por quem caminha sozinho. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair tem quem o ajude a levantar. Sabe, a gente fica se responsabilizando, ajudando todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, e na verdade, enquanto por dentro você está se machucando e ninguém percebe. Sabe, mas nessa noite Deus está quebrando esse ciclo de sofrer calado. Sabe, nessa noite Deus está quebrando a timidez, Deus está quebrando o medo. Sabe, Deus está quebrando a vergonha. Deus está estabelecendo um tempo de cura, um tempo novo, de deixar as coisas que ficaram para trás, de deixar aquilo que se perdeu e se agarrar àquilo que Deus tem de novo para a tua vida. Sabe, 2024 não vai mudar apenas um dígito. 2024 Deus está começando a mudar a tua história. Mas antes de fazer por você, Ele precisa fazer em você. Aleluia. Tem gente pedindo muita coisa para Deus fora, enquanto Deus quer resolver algumas coisas dentro. Jesus, quando Ele chega no barco com os discípulos, estavam na tempestade. Antes de acalmar a tempestade fora, Ele acalma dentro do coração dos discípulos. Primeiro Ele acalma os discípulos, depois Ele acalma a tempestade. Primeiro Deus faz em você, para depois Ele fazer por você. Aquilo que Deus tem para fazer em você nunca vai ser menos. Aquilo que Deus tem para fazer por você nunca vai ser mais importante do que o que Ele tem para fazer em você. No dia que você entender isso e você deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer em você, você vai ver que o que Ele tem para fazer por você vai acontecer. Não é sobre Deus estar preparando a bênção para você. Eu sei que quando muitos pregadores dizem isso, eu sei o que eles estão querendo dizer, mas às vezes parece assim, que Deus Ele está preparando, é porque ainda não está pronto. A Bíblia diz que desde o dia que você nasceu, tudo já estava preparado. Desde o ventre da tua mãe, já havia um plano, já havia um projeto, já haviam promessas. Não é sobre Ele estar preparando a bênção, não. É sobre Ele estar preparando você para te entregar tudo aquilo que já tem preparado. Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifica Ele, me ajuda, faz alguma coisa. Aleluias. Aleluias. Eu quero motivar você nessa noite, baseado nessa palavra. Não se agarre naquilo que você perdeu. A Bíblia nos ensina esse princípio de várias maneiras. Às vezes o que está impedindo você de avançar é que ao invés de olhar para o que Deus tem para frente, você está agarrado naquilo que se foi. A mulher com a botija de azeite, em 2 Reis, a Bíblia conta a história de uma viúva
que estava para perder os seus filhos para um credor. E a Bíblia diz que o profeta pergunta para ela: como que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela responde para ele: tua serva não tem nada. Depois de dizer que não tem nada, ela diz: além de. Ela não tinha nada? Ou ela tinha? Sim ou não? Ela tinha. Só que quando ela diz: a tua serva não tem nada, é porque os olhos dela não estavam no que ela tinha, os olhos estavam no que ela não tinha. Os olhos dela estavam naquilo que ela tinha perdido e não naquilo que ela ainda tinha em casa. Ela diz: sua serva não tem nada a não ser, aleluia, uma vasilha de azeite. Aquilo que era nada para a viúva foi suficiente para Deus multiplicar de maneira que ela não só pagou as contas, e a Bíblia diz que ela ainda viveu do que sobrou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca vai fazer o que Ele tem para fazer com aquilo que se perdeu. Deus sempre vai fazer com aquilo que ainda restou. Deus me trouxe do Acre aqui para dizer para você: tira teus olhos do que você perdeu e olha para o que Deus tem para você, porque tem coisa nova vindo, tem coisas extraordinárias, tem multiplicação vindo, tem milagre para acontecer. Aleluia! O que você tem pode ser pouco nas suas mãos, mas nas mãos de Deus é o suficiente. O que aquela mulher chamava de nada, eu não tenho nada, Deus chama de tudo, porque ela não só pagou a conta, mas viveu do que sobrou. A viúva com um punhado de farinha, Deus manda Elias a Sarepta, que uma viúva ia dar de comer a ele. É interessante que a viúva estava passando por problema por causa de Elias, porque Elias tinha orado para parar de chover, e por conta da escassez da chuva, a viúva estava passando necessidade. Deus manda Elias ir à casa da viúva pedir comida. Vai que lá eu vou dar ordem para que ela te alimente. E ele vai, e ele encontra ela numa situação semelhante por causa da seca que ele próprio havia profetizado. E quando ele pede água e pão, ela responde: eu não tenho pão, eu tenho somente. Eu tenho somente. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Às vezes tem uma palavra para você entender. Ela diz: eu tenho somente um punhado de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois morrer. Quando ela diz eu tenho somente, os olhos dela também não estavam naquilo que ela tinha, mas estavam naquilo que ela tinha perdido. Quando ela diz eu tenho somente, ela está dizendo eu não tenho o necessário, sabe, eu não tenho o que eu preciso, o que eu tenho só vai dar para agora, para a gente comer, só dá uma refeição e depois nós vamos morrer. Olha a expectativa dela. Mas a Bíblia diz que Deus usou o que ela tinha para alimentar ela, Elias e a família dela até o dia que voltou a chover. Deus não precisa do que se perdeu, Deus só precisa, é por isso que o texto vai dizer, sabe, olhe para o que ainda restou. O texto diz: esteja atento. Mas atento a quê? Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Sabe, quando a gente olha para esses textos e tantas outras histórias da Bíblia, o menino com 5 pães e 2 peixinhos, que Deus usou aquilo que ele tinha para alimentar uma multidão e aí ainda sobrar. Deus não usou o que ele não tinha. Deus só precisou de 5 pães e 5 peixes. Deus só precisa do que você tem. Deus não precisa do que você perdeu. Deus nunca vai usar o que você perdeu para te abençoar. Ele sempre vai usar o que restou. Por isso ele quer tirar os teus olhos das perdas que já se foram, porque elas estão te impedindo de avançar. Elas estão te impedindo de enxergar o que Deus tem de novo para você. Quando a gente olha para esse texto, ele diz: esteja atento. Deus está dizendo: olha, tira o teu olhar daqui e coloca aqui. Deus está mudando os teus olhos de lugar. Ele está tirando os teus olhos daquilo que ficou para trás.
do ano que se passou e está colocando os teus olhos no que você tem e no que Deus vai fazer com aquilo que você tem. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, porém daquilo que nós ainda não vemos. Sabe, como comece a enxergar o que você tem, sabe, mas vá além disso, comece a enxergar o que você ainda não tem, mas Ele vai fazer. Como, pastor? Com aquilo que você tem, mas é pouco para você. Para Ele é suficiente, para Ele é suficiente para fazer o que você precisa, para suprir a tua necessidade, sabe, para fazer tudo aquilo que você precisa. Ele só precisa do que você tem. O problema é que a gente não dá atenção ao que restou, porque a gente está focado no que se perdeu. Situações que já eram para ter ficado para trás. José, ele diz, quando nasce seu primeiro filho Manassés, ele disse: esqueci todo o sofrimento e a casa do meu pai. Quando nasce Efraim, ele diz: Deus me fez prosperar no lugar do meu sofrimento. Ele está dizendo: primeiro você esquece e deixa para trás o que aconteceu, depois você prospera. Oh, Deus trouxe aqui hoje é noite de deixar para trás. Hoje é noite de deixar 2023 em 2023. Hoje é noite de deixar as mochilas que você carregou até hoje. Hoje é noite de abandonar essas mochilas, que Deus tem mochila nova, Deus tem projeto novo, Deus tem provisão nova, Deus tem coisa nova para a tua vida. Aleluia! A gente perde muito tempo tentando ressuscitar aquilo que já morreu. E eu lembro de Davi, quando seu filho morre. Davi faz tudo o que ele poderia fazer. Ele faz tudo. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, ele orou, ele consagrou, ele fez tudo. A Bíblia diz que ele levanta, toma um banho, troca de roupa e vai para o templo. Davi, ele segue. Sabe, a Bíblia diz que ele foi para a casa do Senhor. Na maioria das vezes, colocar suas forças em algo que se perdeu é perda de tempo e energia. O tempo e energia que você perde focando no que já se foi poderia estar sendo investido no que restou. E o inimigo continuava até hoje, mantendo os teus olhos naquilo que se foi, porque ele sabia que ali a tua energia, enquanto você estivesse investindo ali os teus olhos, o teu tempo, teu recurso, tua energia, ele estava impedindo de você enxergar o que Deus tem para você, de enxergar tempo, de investir recursos, de investir oração em coisas novas. Mas hoje Deus está mudando o teu olhar, hoje Deus está mudando a tua visão, Deus está mudando dentro de você, para poder mudar as coisas fora de você. Visão é estado futuro desejável. Visão é aquilo que você enxerga antes de acontecer. Isso é fé. Sabe, é tempo de virar a página, de parar o choro, de voltar a sonhar, de voltar a crer e de ver a glória de Deus se manifestando. Sabe, se você busca esquecer algo, deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa deixar algo para trás, você precisa de um foco grandioso à sua frente. Sabe por que a gente às vezes tem dificuldade de esquecer o que aconteceu, de deixar as coisas para trás? Porque a gente está sem projeto de futuro. Se você não tem o que se agarrar no futuro, você não vai conseguir abandonar o passado. Para você deixar para trás as coisas que se foram, você precisa de um foco grandioso. Se você precisa deixar algo para trás, você precisa estar apaixonado pelo que vem à tua frente. Você precisa ter o seu coração conquistado por aquilo que está para vir na sua frente. Você precisa ter visão, você precisa ter um sentido, você precisa ter um plano, você precisa ter um motivo para levantar, você precisa ter um motivo para sair da sua casa num frio desse e vir para a igreja. Tudo que você deixa sem atenção vai se desfazendo aos poucos. Na hora que você começa a deixar as coisas que deveriam ficar para trás sem atenção e começa a dar atenção às coisas novas, aos poucos aquilo vai ficando para trás. Eu durante muito tempo falava que a gente nunca deve desistir. Mas um dia Deus falou comigo. Deus disse: não,
a gente precisa ter a capacidade de desistir. A gente nunca deve desistir dos planos e dos projetos de Deus para nós. Mas se a gente não tiver a capacidade de desistir das coisas erradas, a gente acaba desistindo das coisas certas. Se a gente não desistir daquilo que já se foi, a gente acaba desistindo daquilo que Deus tem para nós na frente. Então a questão não é desistir ou não desistir, é do que nós devemos desistir ou não. Porque às vezes a gente está insistindo, está teimando numa situação que Deus disse não, já era, já passou, já virou. Coloca os teus olhos, é um novo tempo, é uma nova história. Sabe, eu quero fazer algo novo na tua vida. Pastor, e como eu sei se é para desistir ou não? Vida de intimidade, vida de oração. Quando você não desiste das coisas erradas, acaba desistindo da coisa certa. Deixa eu falar uma coisa, ninguém domina o passado. Para de se preocupar com isso, porque é tempo perdido. Ninguém domina o passado. A Bíblia diz: fortaleça o que restou. A gente fica tão focado em pessoas que perdemos, que a gente acaba ignorando pessoas que ficaram ao nosso lado. Você já percebeu isso? Que às vezes você está dando mais valor, porque quando você gasta seu tempo pensando, quando você gasta sua energia sofrendo por pessoas que te deixaram, você está deixando de valorizar quem ficou do teu lado. A gente está perdendo tempo, que a gente acaba ignorando pessoas que permaneceram, e ainda mais, ignorando pessoas que podem chegar. A gente está tão focado no que se perdeu, que a gente acaba perdendo a capacidade de enxergar quem está chegando. Sabe por que Deus tirou algumas pessoas do seu lado? Porque Ele ouvia conversas quando você não estava presente. Deus sabe o que veio e você não sabemos. Ou a gente confia na soberania de Deus, ou então a gente toca a nossa vida por nossa conta. Porque a gente, quando confia na soberania dEle, a gente dá glória quando Ele traz, e a gente dá glória quando Ele leva. A gente dá glória quando chega, a gente dá glória quando sai. Sabe, quando você crê na soberania de Deus, quando você deixa Ele conduzir a sua vida, você diz: Senhor, o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Eu enxergo ontem e hoje. Deus está dizendo: eu vejo ontem, eu vejo hoje, e eu já conheço o teu futuro. Sabe, entrega a tua vida, entrega a tua mão nas mãos daquele que já enxergou o teu futuro. Aleluias. Tem uma frase do Nelson Mandela, é um dos líderes que muito me inspira como líder. E ele diz que no dia que ele estava saindo da prisão, enquanto eu saía pela porta em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se não deixasse para trás minha amargura, mesmo livre, eu continuaria na prisão. Ele foi preso injustamente, ficou anos preso por defender uma causa justa. E quando nós sofremos injustiça, é natural que a amargura tome conta do nosso coração. Ele poderia ter saído da prisão revoltado com o sistema, querendo se vingar, querendo tanta coisa. Ele diz: eu sabia que enquanto eu caminhava em direção à porta, que daria acesso ao portão, que iria me dar acesso à liberdade, se eu não deixasse para trás a minha amargura, mesmo livre, eu continuaria na prisão. Tem muita gente livre que está preso, e tem muita gente presa que está livre. Porque eu conheço pessoas que estão cumprindo pena hoje em presídios, mas que lá dentro encontraram o Senhor, se converteram verdadeiramente. E eu já ouvi da boca dele dizer assim: pastor, um dia eu pensei que era livre, eu era escravo. Hoje eu estou preso e eu sou livre. Quando você deixa o que é para ficar para trás, você começa a ter tempo livre, energia livre, saúde livre, para você poder investir naquilo que Deus tem de novo para você. Sabe, eu vim aqui nessa noite dizer para você: tira os olhos e o coração daquilo que você não tem e foca naquilo que você ainda tem. Olha a história do cego Bartimeu. Ele está à beira do caminho, ele era cego, e ele ouve que Jesus estava passando. Ele ouve e clama. Deixa eu te perguntar uma coisa: cego enxerga? Sim ou não? Não. Mas cego ouve? Cego fala?
Deus só precisou do que ele tinha. Ele não enxergava, mas ele ouvia e falava. E ele ouviu falar que Jesus ia passando. E quando ele ouve falar, ele sabia falar. Ele não tinha visão, mas ele tinha voz. E ele começa a clamar. Se você tem voz para clamar, começa a clamar agora. Começa a entregar nas mãos dele. Sabe, o teu ano de 2024, teus planos, teus projetos, não importa o que a multidão está dizendo, não importa o que as circunstâncias dizem, o teu clamor pode mudar a tua história. Mesmo que ele fosse cego, mas ele conseguia ver, ele conseguia ouvir, e ele conseguia falar. Ele usou o que ele ainda tinha: audição para ouvir e voz para clamar. Ele poderia estar no canto como era, ficava isolado. Ele poderia estar ali se lamentando e olhando para o que ele não tinha, reclamando que ele era cego. Se ele tivesse reclamando de que ele era cego, se ele tivesse focado no que ele havia perdido, ele não tinha ouvido o que Jesus iria falando. Se ele tivesse focado no que ele tinha perdido, ele não tinha tido a oportunidade de clamar. Se ele tivesse focado no que ele havia perdido, ele não tinha tido a oportunidade de ter a sua visão restaurada. Será que você consegue perceber como o fato de nós estarmos atentos àquilo que se perdeu tira de nós a possibilidade de viver, de ver, de enxergar, de buscar, de conquistar o novo que Deus tem para a nossa vida? Deus sempre vai usar o que restou, sabe? Deus sempre vai usar o que você tem para te abençoar. Por isso não te preocupa se é pouco. Não se preocupa. Aquilo que ficou, aquilo que você tem hoje é o suficiente para Ele fazer tudo de novo, desde que você tire seus olhos daquilo que se foi e coloque naquilo que ainda tem. É por isso que Ele diz: fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. E eu acho interessante que Ele diz: fortaleça o que restou, o que resta e que está para morrer. Porque quando você foca no que perdeu, você acaba perdendo aquilo que ainda ficou. Além de você não trazer de volta o que já se foi, você acaba perdendo aquilo que você tinha. Ele diz: fortaleça o que ainda resta e já está para morrer. Ele está dizendo: ei, se você não der atenção agora para o que você tem, se você não tirar tua visão, tua vista agora do que se foi e focar no que você ainda tem, daqui a pouco nem o que você tem você vai ter mais. Fica atento. Chega, passou. Interessante que quando Davi chega e a cidade tinha sido assolada pelo inimigo, a Bíblia diz que ele senta e chora. E tem um tempo para chorar, há um tempo para sofrer. A Bíblia diz que há um tempo para tudo. Só que chega uma hora que você tem que dar um basta. Chega uma hora que você tem que dizer: basta, daqui para frente vai ser algo novo. A partir de agora meus olhos vão estar. Davi, a Bíblia diz que depois de um tempo de chorar, ele se levanta e ele busca a Deus. Diz: Senhor, eu devo ir atrás dos inimigos. E Deus diz: vá. E Davi vai. Não é que a gente não tem que lamentar, não é que a gente não tem que sofrer, não é que a gente não tem que chorar. Não, não é sobre isso. É que chega uma hora que a gente tem que tirar os nossos olhos daquilo que se foi e colocar os nossos olhos naquilo que está por vir. A gente fica tão focado em projeto que não deu certo, que a gente esquece que há outras possibilidades de darem certo. A gente fica tão focado, sabe, em empresas e negócios, sabe, que não deu certo, que a gente esquece que tem tantas outras possibilidades, que tem tantas outras oportunidades. E o que nos impede de ver? A visão no lugar errado. A visão no lugar errado. Fortaleça o que resta. Pare de lamentar o que você perdeu. Pare de reclamar do que você não tem, porque senão você vai perder até aquilo que você ainda tem. Você pode perder o que sobrou por ficar lamentando o que se foi. Deus vai fazer algo novo e extraordinário daquilo que restou. Talvez para você seja nada, talvez para você seja somente
Talvez para você seja apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez para você é algo impossível, porque um cego enxergar, humanamente impossível. Multiplicar o azeite como foi multiplicado, humanamente impossível. Multiplicar o pão para a viúva, para ela, para a família, algo impossível. Multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão, algo impossível. E talvez você olhe e diga: mas o que restou? Só um milagre. E eu vim aqui para te dizer que essa é a especialidade de Deus. Essa é a especialidade dele, é fazer coisas extraordinárias, que as pessoas vão olhar e vão dizer: só Deus. Vão dizer: como foi? Você fala: não sei, foi Deus. Só Deus, só Deus. Se você crê nisso, fica de pé, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Aleluias. Eu quero desafiar você hoje à noite. Tenho 2 desafios para você. O primeiro deles é você colocar todo o teu passado na cruz. Tudo que se perdeu, tudo que passou. Se você não fez isso no dia 31 de dezembro, eu quero que você faça dessa data de hoje o início do teu ano novo. Porque o que faz de um ano novo não é a mudança de um dígito. É a mudança de vida, é a mudança de visão, é a mudança de atitude, é a mudança de foco. Deus hoje está mudando o teu foco, está tirando os teus olhos daquilo que se perdeu e está colocando os teus olhos naquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Eu quero desafiar você a colocar todo o teu passado na cruz. Tudo que foi perdido, que não deu certo, sabe, que ainda rouba a tua energia, que ainda rouba as tuas forças, sabe, que ainda te faz sofrer, que ainda te consome, que ainda rouba teus recursos, sabe, que ainda rouba a tua alegria, que ainda rouba a tua paz. Eu quero desafiar você a colocar na cruz. Coloque o que o Peter Escazero chama de mochilas emocionais. Às vezes a gente vai carregando, entra ano e sai ano, e o peso delas nos impedem, tiram a nossa força para viver coisas. Do que fizeram, independente do que aconteceu, mas você sabe que isso já não era mais para estar ocupando a tua mente, sabe, sugando a tua energia, drenando as tuas forças. Entrega na cruz agora, entrega nas mãos do Senhor, se livra agora daquilo que se foi, se livra do peso, do fardo, daquilo que ficou para trás. Deixa para trás, deixa na cruz. Deixa na cruz. O que está na cruz está na luz. Na cruz está a cura. Na cruz está a libertação, na cruz está o renovo, na cruz está a força que você precisa para deixar isso para trás. Na cruz está a força que você precisa para viver o novo. Deixa tudo que foi perdido, tudo que não deu certo, tudo que ainda rouba a tua energia. Abre a tua boca e fala com o Senhor. Fala com Ele, querido. Diz para Ele. Diz para Ele o que você está deixando para trás hoje. Diz para Ele de onde você está tirando os teus olhos. Antes de mudar o teu futuro, primeiro precisa resolver o passado. Quero te lembrar de novo. José diz: Manassés me fez esquecer a traição dos meus irmãos, a injustiça da mulher de Potifar, me fez esquecer a prisão, e Efraim me fez prosperar. Quem esquece prospera. Primeiro você deixa para trás, depois você avança. Primeiro você perdoa, depois você prospera. Primeiro você deixa o passado para trás, depois você vive o futuro glorioso e novo que Deus tem para você. Deixa para trás, deixa para trás.
Agora eu quero fazer o segundo desafio para você. Eu quero desafiar você a consagrar ao Senhor no altar aquilo que ainda restou, a entregar nas mãos dele o que você ainda tem. Ah, pastor, a única coisa que eu tenho é uma fé tão pequena. É só o que ele precisa. Eu quero desafiar você a vir ao altar e consagrar ele. Consagrar quer dizer separar, entregar nas mãos dele o que você ainda tem. Diga: Senhor, a única coisa que eu tenho é isso. É só o que ele precisa. Mas para que ele multiplique, precisa estar nas mãos dele. Para que ele cure, precisa estar nas mãos dele. Para que ele faça algo extraordinário, precisa estar nas mãos dele. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele menino não servia para nada, mas na mão daquele que pode todas as coisas, alimentou a multidão. Sabe, aquilo que você tem nas tuas mãos pode não te trazer esperança nenhuma, mas eu quero te dizer que nas mãos daquele que criou e sustenta todas as coisas, é suficiente para ele fazer o que você precisa. Consagra ele, entrega nas mãos dele. Vem, então eu sei que é difícil acreditar, eu sei que é difícil ver esperança, mas creia, venha pela fé, consagra a ele o que ainda resta. Oh! Entrega nas mãos dele. Talvez você está dizendo: pastor, a única coisa que restou foi um coração quebrantado, um coração ferido. Traz para ele, entrega na mão dele. Ele só quer o que restou, não importa o que é, não importa o que seja. Ele só quer que você tenha coragem, que você confie que daquilo que ainda resta, ele pode fazer algo novo, ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele diz para você hoje à noite: tira os olhos daquilo que se foi, fique atento ao que você ainda tem, que você vai ver eu fazer coisas que você jamais imaginou. É impossível para você, mas é possível para ele. É impossível aos olhos humanos, mas é possível a ele. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para ele. A Bíblia diz: porventura existe algo que seja maravilhoso demais para mim? Porventura algo que seja grande demais para mim? Porventura algo que seja difícil demais para mim? Deus está abrindo os seus olhos para coisas novas. Te prepara que Deus vai abrir portas, possibilidades que você não enxergava porque você estava olhando para trás. Sabe por que Jesus foi crucificado? É porque na cruz não tem como olhar para trás. Quem está na cruz não tem como olhar para trás. Quem está na cruz, quem está crucificado com ele, só tem uma opção: olhar para frente. Deus está mudando a tua visão, está mudando os teus olhos de lugar. A partir de amanhã você já vai ver coisas. Gente, isso estava aqui, como que eu não percebi isso? Gente, como que eu não pensei nisso? Aleluia. Gente, como que eu nunca tinha percebido isso? Pois é, porque os seus olhos estavam no lugar errado. Deus vai te mostrar coisas, Deus vai abrir portas, possibilidades. A palavra que o pastor Rogério mais falou era que o mês de agosto seria o mês das possibilidades. Só que nós estamos aqui, e essa noite é a noite que nós estamos representando o mês de agosto. Então ele começa hoje. Hoje ele começa a abrir novas possibilidades. Hoje ele começa a te mostrar novas oportunidades. Ele começa a te dar ideias novas. Ele começa a te dar novas conexões, novas amizades, coisas que você disse: mas por que não aconteceu até hoje? E Deus vai dizer: porque os seus olhos estavam no lugar errado.
Tudo que eu te desse você ia levar para trás. Tudo que eu te desse você ia andar para trás. Mas agora que os teus olhos estão no lugar certo, chegou a hora dele fazer. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o Senhor apenas mude os olhos deles de lugar. Porque quando o Senhor muda a nossa visão, o Senhor muda a nossa provisão. Porque onde tem visão tem provisão. Pai, eu quero nessa noite profetizar novas ideias, novos sonhos, novas portas, novas possibilidades. Senhor, testemunhos serão contados nesse altar. E no testemunho vai ser dito: por que que eu não tinha visto isso antes? Porque a tua visão, teus olhos estavam no lugar errado. Deus hoje não muda apenas teus olhos de lugar, Ele muda você, Ele muda a tua história, Ele muda a tua posição, Ele muda a tua vida, Ele muda hoje. Consagra a Ele aquilo que ainda restou. E veja a multiplicação, veja o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Ore a Ele, consagra a Ele, consagra a Ele.